está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos Romanos, capítulo 7, versículo 24 e 25. Amém, irmãos? Vou esperar os irmãos abrirem a palavra para a gente estar. Amém. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da mensagem que Deus trouxe ao nosso coração foi conhecendo o Deus da lei. Amém, meus irmãos? Aqui em Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma relação entre lei e graça. Ele está falando aqui, se a gente ler aqui no versículo 1 do capítulo 7 mesmo de Romanos, ele está falando para pessoas que conheciam a lei de Deus. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Então, ou seja, o apóstolo Paulo estava falando para pessoas que conheciam a lei de Deus. E a lei de Deus, irmãos, ele vem explicando aqui nesse capítulo 7, ele vem explicando aqui para os irmãos o propósito da lei de Deus. Qual que era o propósito da lei de Deus? A lei de Deus, se nós lermos aqui no capítulo, a lei de Deus ela é boa e ela é santa. Versículo 12 aí do capítulo 7. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. É isso que a palavra do Senhor diz para nós, que a lei ela é boa, que ela é santa. E nós só sabemos o que é o pecado porque nós tomamos conhecimento da lei. Há um tempo atrás o Senhor me deu uma palavra em Romanos também falando sobre a lei. Mas hoje o que o Senhor quer falar conosco é como nós nos comportamos diante da lei de Deus e diante do favor de Deus. Quando nós tomamos conhecimento da lei, nós passamos a entender a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós está revelada na sua palavra, em toda a palavra de Deus. Em todos os capítulos, em todos os livros aqui está revelado a vontade de Deus para nós. E quando nós tomamos conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus para nós nos tornamos responsáveis. Aqui está falando da lei, né, no Antigo Testamento, dos religiosos, eles conheciam a lei, então eles viviam na observância da lei. E quando eles tomaram consciência da lei, eles também tomaram consciência do pecado. Porque antes de conhecerem a lei, eles não sabiam o que era pecado. Mas conhecendo a lei, eles passaram a saber então o que era pecado. Quando tomamos conhecimento da lei, passamos a entender a vontade de Deus. Mas sem o Espírito Santo, não conseguimos viver a vontade de Deus para nós. Então é isso que acontecia, eles conheciam a lei. Mas se a gente conhece a palavra, se a gente aprende aqui a palavra do Senhor, mas se a gente não se encher do Espírito Santo de Deus, nós não temos forças para praticar a palavra do Senhor. Nós estamos vendo, vamos ler lá em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, tudo que Deus tem, nós temos que conhecer a palavra para saber qual é a vontade de Deus para nós. E toda vontade de Deus para nós, ela é boa e ela é perfeita. Tudo que Deus tem para nós é perfeito, é o melhor. Deus não planeja nada de ruim para nós. Todos os planos de Deus para nós são de vida, são de coisas boas. Vamos ver lá em Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós vemos os planos do Senhor para nós. O Senhor, Ele não está demorando a voltar, como alguns pensam, mas Ele está sendo longânimo para que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então esse é o projeto de Deus para nós. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para a nossa família. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso que o Senhor ainda não veio arrebatar a sua igreja, porque Ele está dando uma oportunidade. Mas o mundo aí fora, o sistema desse mundo, o sistema que rege esta era, tenta lançar na mente das pessoas, esse sistema que está regendo, né, essa presente era, eles tentam lançar na mente das pessoas que o nosso Deus é um Deus cruel, um Deus que faz acepção de pessoas, né, e que não se importa, um Deus que tem preferidos, um Deus que faz acepção de pessoas. Isso é mentira. Deus, quando entregou seu filho lá naquela cruz do Calvário, Ele não escolheu a dedo não, foi por toda a humanidade, foi por mim, foi por você. Nós lemos aqui na palavra do Senhor que Deus não tem alegria, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos salvem. Então, o diabo fica jogando na mente das pessoas. Porque Deus faz acepção de pessoas. É mentira do diabo. O nosso Deus está sendo longânimo porque Ele não quer que ninguém se perca. A vontade do nosso Deus para nós é a nossa salvação e a salvação da nossa família. O ser humano, tomando conhecimento da lei de Deus, como nós vimos aqui, ele ama a lei, nós amamos a palavra do Senhor, mas a gente conhecer a palavra por si só não nos torna capaz de obedecê-la. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos que ela se torna para a morte. Aqui ele está falando para os religiosos daquela época. Eles eram observadores da lei, eles conheciam a lei, mas eles não conseguiam, eles ainda não tinham encontrado o Deus da lei, o Deus que criou a lei. Eles conheciam a lei, mas não tiveram um encontro com Deus. O apóstolo, no capítulo 7, reconhece que em nossa carne não reside bem algum. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Irmãos, nós sabemos o que é para fazer. Todos nós aqui sabemos o que é para fazer. Mas muitas das vezes nós não conseguimos fazer o que é certo. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que eu quero,
mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quantas vezes nós nos pegamos fazendo coisas que a gente fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fui fazer isso? E a gente fica entristecido, a gente fica arrependido, ainda bem, porque enquanto a gente está arrependido, é cheio que a gente está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós tentamos com as nossas próprias forças, nós fracassamos. Nós precisamos, irmãos, estar cheios da presença de Deus. Não basta apenas conhecer a palavra, isso é muito importante, porque como é que a gente vai praticar se a gente não conhece? Mas nós temos que conhecer a palavra e estarmos cheios do Espírito Santo de Deus para nós termos forças para praticar a palavra do Senhor e viver a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos ler lá também em Romanos, capítulo 8, versículo 10 e 11. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. Então o Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. E só pelo Espírito Santo de Deus é que nós temos forças para vencer o mundo. Só pelo Espírito Santo de Deus que nós temos forças para praticar a palavra do Senhor. Então não basta apenas conhecer. Nós temos sim que conhecer. Eu falava muito com os alunos na escola bíblica dominical. Eu falava assim, não adianta você pedir a Deus para trazer à sua memória na hora da prova aquilo que você não estudou. Se você não estudou, como que Deus vai trazer a memória? Você tem que estudar. Aí você pode pedir o Espírito Santo de Deus para trazer a sua memória. Então, como que nós vamos praticar se nós não conhecemos? Então, nós temos que conhecer, esmiuçar a palavra do Senhor e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Em Romanos 7, 24... Paulo clama por libertação da condição humana caída. Fala, miserável homem que sou. Às vezes nós estamos nessa condição. Às vezes nós estamos só o pó. Tem dias que a gente fala, Senhor, misericórdia. Tem dias que a gente está se sentindo assim fraco, abatido. O apóstolo Paulo aqui ele faz um paralelo. Éramos casados com a lei e éramos controlados pela carne. Aqui ele está fazendo um paralelo entre o casamento. Nós vamos ler aqui, ó. Ele faz um paralelo, ou seja, ele dá um exemplo da mulher. Vamos ler lá em Romanos 7, do 2 ao 6. Porque a mulher que está sujeita ao seu marido, está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aqui ele está falando, irmãos, que a lei, ela aponta para o pecado, mas ela não tem o poder de salvar o cristão. Quem tem poder de salvar o cristão é o Senhor Jesus. Ele que tem poder de nos salvar. A lei, ela aponta para o pecado, ela mostra o que é certo e ela mostra o que é errado. A lei, como nós lemos aqui, ela é boa e santa. O homem é que tem a natureza pecaminosa. Não é a lei que é má, a lei é boa, porque ela veio de Deus.
Foi o nosso Deus que instituiu a lei. A lei, ela é boa e ela é santa. Mas o homem, pela sua natureza pecaminosa, carnal, é que, conhecendo a lei, você já viu aquela que quando as pessoas falam assim, o que é proibido é melhor, o que é proibido é mais gostoso? É isso. A pessoa tomou consciência da lei e aí ela começa a pecar. Porque antes ela não sabia o que era pecado. Se ela não sabia o que era pecado, ela não estava no erro. Mas quando a pessoa passa a conhecer, quando a pessoa toma consciência, aí aquilo que ela estava praticando passa a ser errado. Nós éramos casados com a lei e éramos controlados pela carne. E produzíamos fruto para a morte. Com a vida, morte e ressurreição de Jesus, nós fomos libertos da lei e produzimos frutos para Deus. Como nós falamos aqui, a lei é boa, mas a natureza carnal nos impele a infringirmos a lei. Romanos 7:8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Irmãos, não sei quantos irmãos aqui têm carteira de habilitação, que dirigem, né? Quando a gente está fazendo autoescola, nós temos as aulas teóricas, onde nós aprendemos as regras, as regras de trânsito. Então ali nos é ensinado tudo que a gente precisa saber, né? A gente pega aquele livrinho lá, a gente às vezes decora, né? Melhor é entender, mas tem hora que a gente decora, depois fica assim, meu Deus, o que é isso? Mas enfim, nós temos as regras ali. Nós temos regras de trânsito. Nós sabemos, nós vemos uma placa, nós estudamos as placas, então nós sabemos, aqui é proibido estacionar, aqui é permitido estacionar, tem placa de pare, tem sinalização no chão, pare. Então assim, nós sabemos o que pode fazer ali, nós aprendemos, nós estudamos aquele livro, tem um professor lá e ele vai nos ensinar as leis de trânsito. Nós sabemos onde podemos ultrapassar ou não, né? Quando nós estamos numa rodovia, você sabe onde você pode ultrapassar ou não. Tem ali a sinalização na pista, né? Onde você pode ultrapassar. Tem também, né? Todo mundo sabe, é regra, a pessoa, né, não pode beber e dirigir, não pode dirigir e beber, e não pode beber de jeito nenhum. Mas, né, estou falando aqui das leis de trânsito, das regras de trânsito. Então nós sabemos, se tem um pare ali, a gente tem que parar. Se tem um semáforo, nós temos que observar o semáforo ali, se a gente pode seguir, se a gente vai parar, atenção. Nós sabemos que nós não podemos dirigir e falar no celular, porque tira a sua atenção. Mas quantas das vezes nós sabemos essas regras, né? E às vezes você para num sinal, o celular está ali, e às vezes toca, você vê uma mensagem, nós somos cristãos. Às vezes a pessoa que já está no mundo, para ela é normal infringir a lei. Mas eu estou falando de nós, cristãos. Quantas vezes a gente está dirigindo, e aí você vê seu celular ali, você vai dar uma olhada, nós sabemos que é errado. Então por que nós fazemos? E nós só sabemos que é errado porque nós estudamos aquela lei, nós estudamos aquelas regras de trânsito. Então nós sabemos que é errado. E porque muitas das vezes nós fazemos o que é errado. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele sabe, nós sabemos o bem que nós temos que fazer, mas às vezes a gente não faz. Miserável homem que sou. Por conta da lei, nós sabemos o que é errado e o que é certo. E por que às vezes nós erramos e por que nós falhamos? Quando, irmãos, a gente tanto sabe o que é errado ou não, você vê, às vezes a pessoa está lá na rodovia, ali é permitido você andar não sei quantos quilômetros, 80 quilômetros, 60 quilômetros. Se a pessoa fica sabendo que tem uma blitz, ela reduz. Ou se a pessoa vê ali como é que chama aquele radar? Obrigada, irmão. A pessoa sabe que ali tem o radar, ela está vindo a 80 por hora, mas ela vê o radar, ela começa a diminuir. E isso não é ímpio, não, é cristão. Quantas das vezes? Aí a pessoa passa do radar e acelera. E nós sabemos que é errado e por que fazemos. Então isso é um exemplo para a gente ver o que Paulo está falando aqui.
A lei, ela aponta para o pecado, mas se a gente não tiver a consciência, se eu não tiver a consciência, poxa, se eu ultrapassar num lugar proibido, que não é para ultrapassar, eu posso causar a morte de alguém. Eu posso causar a minha própria morte e a morte de alguém. Se eu não sinalizar, se na hora que eu estiver dirigindo, em vez de prestar atenção no trânsito, eu prestar atenção no meu celular, eu posso causar dano para alguém. É claro, irmãos, que incidentes acontecem. Tem fatalidades que acontecem mesmo a pessoa andando certinho, isso acontece. Mas no que depender de nós, né? Igual a palavra do Senhor fala, no que depender de nós, buscar a paz e a santificação, né? Nós temos que buscar a santificação e a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas então, no que depender de nós, irmãos, nós temos que fazer o que é certo, né? Eu conheço a lei, mas por que a gente não faz? É porque às vezes nós olhamos só para nós. É o que Paulo está falando aqui. A pessoa que conhece a Deus, nós hoje estamos vivendo na graça. Nós não vivemos mais na época da lei. Mas o próprio Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei. Se nós amamos a Deus, nós temos prazer na sua palavra. Nós temos prazer de cumprir a vontade de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. É graça, irmãos. É favor não merecido. Nós não merecemos, mas o amor de Deus nos alcançou. Nós conhecemos a palavra de Deus e por amarmos ao Senhor, nós obedecemos e procuramos praticar a palavra do Senhor. Exemplo, irmãos, como eu falei aqui, né? Nós sabemos o que nós temos que fazer, mas muitas vezes nós não fazemos. A grosso modo, o que Paulo diz, miserável homem que sou, porque nós temos lutas internas. Quantos de nós não passamos por problemas, situações, e que a gente fica pensando assim, meu Deus, quantos de nós às vezes estamos aqui nessa noite, estamos passando por algum problema, tem um problema em casa e a sua mente está aqui. Você tenta ligar a sua mente no trono do Senhor, mas a sua mente às vezes está ligada no problema que você está vivendo, né? Temos o inimigo das nossas almas, que muitas das vezes, né? E temos um outro inimigo, que é o nosso próprio eu, os nossos pensamentos. Então nós temos uma luta constante, irmãos, contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo, e contra nós mesmos, para nós não pecarmos. Quantas das vezes nós sabemos que temos que fazer e a gente não faz o que tem que fazer? Tem um louvor que fala, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Todos os dias acontecem situações na nossa vida que nós temos que fazer escolhas. O pecado, irmãos, ele bate a porta o tempo todo, mas nós temos que fazer a nossa escolha. E nós só conseguimos, irmãos, vencer se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos ver lá em... Pastor Daniel, acho que até que pregou esse domingo agora, ele falou sobre Josué, não sei se foi o tema base, Josué 24, 15, das escolhas, né? Foi o tema da mensagem que o Senhor usou o pastor para trazer nesse domingo. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha todos os dias, irmãos, porque o pecado vem e nos chama, o pecado vem e bate a nossa porta, mas sozinhos nós não vamos conseguir. É isso que está falando aqui, né? Se for somente se nós conhecermos a palavra, mas não nos enchermos do Espírito Santo de Deus, nós não temos força. Nós temos que estar em comunhão com o Senhor, nós temos que estar em constante oração, porque todo dia, meus irmãos, todo dia nós passamos por, às vezes, situações adversas, né? O pecado vem, às vezes uma situação simples. O pecado vem e nos chama, mas nós temos que escolher Deus todos os dias. Josué foi usado por Deus para falar ao povo que eles deviam seguir a lei de Deus. Josué deu uma opção ao povo, ou servir aos deuses
dos seus antepassados, ou servir aos deuses dos amorreus, ou então servir ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Josué, ele tomou a sua decisão, e nós já tomamos a nossa decisão, por isso estamos aqui nesta noite. Nós já decidimos pelo único Deus, Criador dos céus e da terra, e por isso que nós estamos aqui, vencendo a nossa carne, porque se nós deixarmos por conta da nossa carne, a gente faz qualquer outra coisa, menos vir para a igreja, menos vir para a casa do Senhor. Às vezes é confortável a gente estar na nossa casa, vendo uma televisão, com a nossa família. Principalmente, irmão, se tiver frio. Se entrar debaixo de uma coberta. Aí a nossa carne quer ficar o quê? Aconchegada, lá quietinha, comendo alguma coisa gostosa, vendo alguma série lá na televisão. Então, são escolhas que nós fazemos. Cada um de nós escolheu estar aqui nessa noite. Cada um de nós. Enquanto nós formos vivos, nós teremos que fazer escolhas. Enquanto houver vida, nós teremos que fazer escolha. E nós possamos escolher sempre um único Deus. Fazer a vontade do nosso Deus. Estar no centro da vontade do nosso Deus. Davi, ele escolheu a servir a Deus. Ele confiava em Deus. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 ao 45. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi, aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Obrigada, irmão. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, Davi, ele escolheu servir a Deus, e ele confiava no Deus a quem ele servia. Davi não estava confiando nas suas forças, porque ele era de frágil aparência. Davi não estava confiando no capacete, no escudo. A confiança do Davi não estava nas suas forças. A confiança de Davi estava no Deus dos exércitos. E é isso, irmãos, não é nas nossas próprias forças. Se a gente for nas nossas próprias forças, tem dias que a gente não consegue nem levantar da cama. Tem dias, irmãos, que, olha, é só misericórdia de Deus. Todas as manhãs eu agradeço o Espírito Santo de Deus por Ele me dar forças para levantar da minha cama. Porque se não for o amor de Deus, se não for a presença do Espírito Santo de Deus em nós, a gente não tem forças, irmão. Então não adianta a gente tentar ir nas nossas forças, nós vamos só nos cansar. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor, nós temos que nos encher da presença do Espírito Santo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele conhecia a lei de Deus. E principalmente, ele conhecia o Deus da lei. Não bastava simplesmente Davi conhecer as leis. Mas Davi conhecia o Deus da lei. Essa é a diferença. Isso impediu Davi de pecar? Não.
Porém, conhecer o Deus da lei o levou a se entristecer com o seu pecado e se arrepender por amor a Deus. Irmãos, quando a gente ama a Deus, não quer dizer se a gente conhecer a palavra toda, se a gente for cheio do Espírito Santo de Deus, que em nenhum momento nós vamos errar. Enquanto nós estivermos neste corpo limitado por esta carne aqui, nós estamos sujeitos a pecar. Mas quanto mais nós nos enchermos da presença do Senhor, quanto mais nós nos enchermos da presença do Senhor, mais nós vamos conseguir vencer a nossa carne. E outra coisa, meus irmãos, nós estando cheios do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos mostra o que é certo ou errado. E Ele traz arrependimento ao nosso coração. Porque quando a pessoa erra, e ela passa a não se incomodar mais com o erro, é porque o Espírito Santo de Deus já não está mais com ela. Enquanto nós estivermos aqui, cheios do Espírito Santo de Deus, se nós errarmos, o Espírito Santo de Deus, Ele vai sim nos corrigir e vai nos dar força para nos arrependermos, porque sozinhos a gente não consegue. Romanos 7, 24, miserável homem que sou. Nós vamos falar aqui de um outro homem que conhecia a lei de Deus. Saul conhecia a lei de Deus, mas não conhecia o Deus da lei. Ele não tinha o quê? Intimidade, ele não tinha amor, ele não tinha reverência, não tinha obediência. Ele se afastou de Deus, o Deus da lei. E por isto foi tomando atitudes que o levaram à ruína. Quando a pessoa está longe de Deus, ela toma atitudes que a levam à ruína. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, 13 e 14. E esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos ler também 1 Samuel 15, versículos 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Vamos ler também, tem mais aí, 10, 11, 15, 11. 1 Samuel 28, 3 ao 7. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Ou seja, Saul, ele conhecia as leis do Senhor, mas ele não conhecia o Deus da lei. E por isso, Saul tomou aqui algumas atitudes, nós vemos aqui em alguns capítulos, atitudes que Saul tomou e que o levaram à ruína. A pessoa, quando ela está longe de Deus, ela toma decisões que podem levar ela
a morrer não só fisicamente, mas pior, morrer espiritualmente. A lei de Deus, como nós vimos, ela é boa e santa. A palavra do Senhor, a Bíblia, é a vontade de Deus revelada a nós. A lei nos mostra o que é pecado. Se não fosse a lei, nós não saberíamos o que é pecado. E tudo o que fizéssemos pareceria correto. Ao tomarmos conhecimento da lei de Deus e infringirmos a lei, estamos cometendo pecado. E o pecado gera a morte, que é a separação do homem de Deus, que foi o que aconteceu com Saul. Ele conhecia a lei, mas ele não tinha intimidade com o Senhor, e isso gerou a ruína de Saul. Romanos 7, versículo 7 ao 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, todo desejo. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Vamos ler também aqui, depois eu vou citar uma frase aqui, que eu achei muito forte, eu até anotei ela aqui, eu fui copiando para trazer para os irmãos. Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. Por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Irmãos, eu achei muito forte esse trecho aqui, e eu trouxe para ilustrar esse capítulo aqui 7 que nós estamos lendo de Romanos. Esse trecho eu peguei do pastor Augusto Nicodemos. E ele fala assim, alguns irmãos já podem ter visto, ele fala que o nosso coração é tão ruim, o nosso coração é tão ruim como de um estrupador, como de um criminoso. E ele fala que o nosso coração é cheio de concupiscências. Mas por que, ele faz uma pergunta, por que nós não somos tão ruins quanto um estrupador e um criminoso? Eu achei isso muito forte. E ele traz a resposta. Porque Deus restringe o nosso coração. Ele segura a corrupção do nosso coração. Ele não deixa você ser tão corrupto como pode ser. Por isso, o castigo de Deus para aqueles que rejeitam a Deus é tirar o pé do freio. Soltar o freio de mão. Tirar as travas. Deixar que o pecador vá até o fim no seu pecado, que o pecado vá até o fim. O castigo para o pecado é mais pecado ainda. Eu achei isso muito forte. E logo abaixo nós vamos ler uma frase do João Calvino, que foi um dos líderes da Reforma Protestante. É muito forte isso, irmãos. A nossa natureza carnal, se a gente for dar vazão para a nossa carne, nós somos ruins, temos uma natureza carnal, mas o que impede que nós sejamos tão ruins é a presença de Deus em nós. Deus é luz. Deus é luz. E se nós estamos em Deus, nós estamos na luz. Agora, quando a pessoa se afasta de Deus, ela está em trevas. As trevas é a ausência de Deus. Então, o ser humano que está longe de Deus, ele está o quê? Ele está em trevas. É Deus que põe o freio na minha vida, na sua vida, para que nós não pequemos.
Porque a natureza, a nossa carne, irmãos, ela é contrária ao Espírito. Ela quer fazer tudo que desagrada a Deus. Nós, irmãos, só conseguimos pela misericórdia de Deus e pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso que nós não podemos deixar o Espírito Santo de Deus se afastar de nós, sair de nós. Nós precisamos da presença do Espírito Santo em todo instante, em todo tempo. Porque se Deus se afastar de nós, irmãos, é morte, é trevas. E quando o ser humano está longe de Deus, o ser humano, ele se torna ruim. Ele dá vazão ao pecado, ele dá vazão à carne. João Calvino disse outra frase: tudo de bom que está em tudo de bom que você vê em mim é Cristo, e tudo de mal que você vê sou eu mesmo. Então a nossa natureza, nós temos que lutar contra a nossa natureza, contra essa natureza carnal. E só nós conseguimos, irmãos, estando cheios da presença do Senhor. Irmãos, se nós nos afastarmos de Deus, nós morremos. Em Deus, como eu falei, que nós estamos na luz, porque Deus é luz. Sem Deus estamos em trevas, sem freio. Por isso, a humanidade, o sistema desse mundo está em trevas. Por isso, irmãos, que a gente está vendo tanta coisa acontecer. Você olha assim, você fala, não é possível que eu estou vendo isso. Não é possível que eu estou escutando isso. O sistema desse mundo, as pessoas que estão longe de Deus, elas estão cometendo atrocidades, elas estão fazendo coisas que você fala assim, não é possível que eu estou vendo isso. Mas é possível sim, porque elas estão sem Deus. E a pessoa, quando está longe de Deus, ela é capaz de coisas cruéis. Alguns irmãos que estão lá fora até conhecem a lei de Deus, mas não conhecem o Deus da lei, o Deus que criou toda a lei, porque a vontade de Deus para nós não está lá só no Antigo Testamento, revelado nos 10 mandamentos. A vontade de Deus para nós está em toda a sua palavra, toda a sua palavra. Não é apenas lá no Antigo Testamento, é tudo. Aqui está revelado para nós a vontade de Deus. Muitas pessoas, irmãos, conhecem a Bíblia toda. Nós temos pessoas famosas que já leram a Bíblia toda, falavam vários idiomas, mas não conheciam o Deus da palavra. Somente por conhecermos a lei moral, de Deus, que está lá no Antigo Testamento, não nos impede de pecar. Nós já lemos, mas vamos ler mais uma vez, Romanos 7:8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, conhecer a lei não nos impede de pecar. Por isso, Deus enviou seu Filho amado. Por isso, Deus enviou Jesus. Porque Ele sabia que sozinhos, só observando a lei, nós não conseguiríamos. Por isso, Ele enviou seu próprio Filho. Jesus não veio para anular a lei, mas nos mostrar que por amor a Deus somos capazes de obedecer a palavra do Senhor. O nosso amor a Deus nos leva a querer agradá-lo. Irmãos, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente quer agradar o Senhor. Os irmãos estão aqui, entoaram louvores. O louvor não foi para mim, para você, foi para nós cultuarmos o nosso Deus juntos. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós queremos agradar a Deus. Essa é a diferença de conhecer a lei. Nós temos que conhecer a palavra, mas nós temos que conhecer o Deus da palavra. Nós temos que nos aproximar de Deus, porque quanto mais nós nos aproximarmos de Deus e amá-lo, mais nós vamos procurar obedecer. Alguém vai querer desobedecer aquele que ama? Claro que não. Quanto mais aquele que faz tudo por você, aquela pessoa que faz tudo por você. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer fazer coisas para agradá-lo. A lei nos diz a respeito da nossa conduta. A lei lá, os 10 mandamentos que Deus deixou instituído lá para o povo, diz respeito à nossa conduta. Mas sozinhos, sem a presença do Espírito Santo de Deus, não somos capazes de viver de maneira santa.
A gente pode conhecer a palavra todinha, mas se não estivermos cheios da presença do Senhor, nós não conseguimos viver de maneira santa. E como que é que nós podemos ter intimidade com Deus? Palavra. Palavra, 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 oração, oração, entrega, gratidão. Uma vez Deus usou o pastor Daniel para falar a seguinte frase, está até escrito numa Bíblia minha antiga lá em casa. A gratidão impede o homem de cair. Enquanto nós formos gratos a Deus, isso nos impede de cair. É a gratidão, sermos gratos a Deus por tudo aquilo, por Ele ter dado o seu único filho para nos salvar. O Senhor Jesus, Ele se entregou, Ele sabia o que Ele ia passar. Ele podia ter retrocedido, mas Ele não retrocedeu. Ele se entregou por mim e por você. Nas provações também, irmãos, né, o pastor Leandro falou aqui, acho que na outra quarta, né, o pastor Leandro falou aqui, irmãos, tem coisas que é duro da gente escutar. O pastor Leandro falando aqui de provação, ai meu Deus, eu não quero passar provação. Quem quer passar provação? É difícil, né? Tem hora que dói, você está na prova, está doendo, mas nós sabemos que Deus não quer reprovar ninguém. Quando nós passamos por provação, irmãos, é porque Deus quer nos aprovar. Então, quando você estiver passando na prova, está difícil, está doendo, não desiste não, não retrocede não. Deus está te provando para te aprovar, para que você possa ter intimidade com Ele. Porque é na provação que nós nos achegamos mais a Deus, que a gente chora aos pés do Senhor, que a gente busca mais ao Senhor. E a gente vai aprendendo. Deus usou o pastor Leandro aqui para falar também. A gente vai aprendendo, irmãos. A gente vai passando por provação, vai passando por experiência. E aí a gente vai pedindo ao Senhor sabedoria do alto. E a gente passa a aprender com o erro do outro. Então, irmãos, é através da palavra. Tem que conhecer a palavra, irmãos. Tem que ler. A vontade de Deus para nós está revelada aqui. Então nós temos que ler a palavra. E nós temos que ter o nosso momento com Deus. Você tem que ter um momento na presença do Senhor. Fecha a porta do seu quarto. Lá em casa eu já falo assim, de manhã está só eu e a mãe. Eu falo, mãe, eu vou orar. Então fecha a porta do meu quarto e entra para dentro do meu quarto. É você e Deus. Ali você fala com Deus, você derrama o seu coração. Você fala, Senhor, fala o que está te incomodando, agradece a Deus, pede perdão a Deus, porque a gente é falho, a gente é pecador. Mas Ele pode nos perdoar e Ele nos perdoa. Nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus. Então entra para o seu quarto, fecha a porta. Não abra mão de orar. Não abra mão de orar. Ore todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo, eu saio correndo. Ore em pensamento. Aonde você estiver, ore ao Senhor, clame ao Senhor, converse com Deus. Intimidade vem, é com proximidade. Nós não vamos conseguir ter intimidade com Deus se a gente não parar para ouvir a voz de Deus, não parar para meditar na palavra do Senhor. A aprovação, como nós falamos aqui, ela traz crescimento, traz intimidade, traz confiança. E como nós falamos aqui, reconhecimento. Deus é o nosso ambiente natural. Outro dia a esposa do pastor Lamartine, ela postou um vídeo lá falando, né? E eu só peguei o finalzinho assim, Deus é o nosso ambiente natural. Se nós nos afastarmos de Deus, nós morremos. Eu lembro só um trechinho que ela falou, que se você tirar a árvore do solo, ela vai morrer. Se você tirar o peixe da água, ele vai morrer. Se nos tirarmos, se nos afastarmos de Deus, nós vamos morrer. E é uma morte, irmãos, é a morte espiritual. Então que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos meditar na palavra do Senhor sempre. Ah, irmã, eu não estou entendendo. Eu também tinha uma dificuldade muito grande para entender o Antigo Testamento. Eu preferia ler o Novo Testamento, mas aí eu fui esmiuçando, eu fui tentando, fui pedindo ao Espírito Santo de Deus, e oração. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, mais a gente se aproxima de Deus. E é essa palavra que o Senhor trouxe para nós nesta noite, né? Que é somente cheios da presença do Espírito Santo de Deus que nós vamos conseguir vencer. Porque na nossa própria força nós não vamos conseguir. Então eu te convido, meu irmão, a ficar à vontade, a orar ao Senhor, a buscar essa presença que nos dá força para vencer o dia mal, essa presença que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos dá força para
rejeitarmos o pecado e vivermos a vontade do Senhor. Então fica à vontade, meu irmão. Busque a presença do Espírito Santo de Deus.